Em 1840, na Bahia, um fidalgo português vendeu o próprio filho de 9 anos como escravo para pagar dívidas de jogo. O menino tinha nascido livre. A mãe era uma africana liberta da Costa da Mina, o pai, um homem de boa família arruinado pelas cartas. Pela lei do Império do Brasil, sancionada poucos meses depois do nascimento da criança, reduzir à escravidão uma pessoa livre era crime. Vendê-lo era, portanto, um crime. E porque as revoltas na Bahia tinham levado à proibição de vender cativos daquela província para outras regiões, o transporte do menino para o sul foi, à letra da lei, contrabando. Ninguém foi acusado. Ninguém foi preso. O menino chamava-se Luís Gama. 40 anos mais tarde seria o advogado mais temido de São Paulo e teria libertado dos ferros mais de 500 pessoas, sem nunca ter tido um diploma, sem nunca ter posto os pés numa universidade como aluno matriculado. Mas em 1840 era apenas uma criança a ser embarcada no navio, recusada pelos compradores por ser baiana, levada a pé do Porto de Santos até ao interior, à procura de um senhor que a quisesse. Permaneceria analfabeto até aos 17 anos. Aprenderia a ler tarde, quase por acaso, com um estudante de direito que se hospedou na casa onde servia. E foi essa única ferramenta, as letras, que usou primeiro para conquistar a própria liberdade nos tribunais e depois para a dar a centenas de desconhecidos. Morreu em 1882, doente e pobre, a guardar o pouco que tinha para os que lhe batiam à porta. A abolição da escravatura no Brasil só viria 6 anos depois. Ele não chegou a vê-la. E talvez o mais estranho seja isto: o pai que o vendeu era português, e no entanto deste lado do Atlântico, em Portugal, quase ninguém alguma vez ouviu o seu nome. Mas antes de ser advogado, antes de ser poeta, antes de ser o homem que São Paulo inteira haveria de carregar aos ombros dentro de um caixão, houve uma manhã em Salvador em que uma criança livre acordou pela última vez como filho de alguém. Luís Gonzaga Pinto da Gama nasceu a 21 de junho de 1831, numa casa de 2 andares da Rua do Bangala, no centro de Salvador. A data não é segura, ele próprio, já adulto, escreveria numa carta que tinha nascido em 1830, mas o registro do seu batismo perdeu-se e os investigadores nunca puderam confirmar o ano exato. Pouco importava ao menino. A cidade era então uma das maiores do Império, porto de chegada de gente trazida à força de África e palco, naqueles anos, de revoltas sucessivas. A mãe chamava-se Luísa Main. Era africana, da Costa da Mina, livre, quitandeira, vendia nas ruas aquilo que cozinhava. A tradição liga o seu nome às insurreições de escravizados que abalaram a Bahia na década de 1830, embora os historiadores ainda discutam até onde ia a sua parte nelas. O que se sabe com certeza é o fim. Depois de uma dessas revoltas, a Sabinada, Luísa desapareceu. Foi-se, e o filho nunca mais a reencontrou. Tinha ele 7 anos. O pai era um fidalgo de família portuguesa, branco, de quem Gama, já adulto, se recusaria sempre a dizer o nome. Meu pai, não ouso afirmar que fosse branco, escreveria mais tarde, porque tais afirmações, neste país, constituem grave perigo perante a verdade. Era um homem de posses, mas de posses que se desfaziam. Gostava do jogo. Perdia. E à medida que as dívidas cresciam, restava-lhe um bem que a lei, na prática, deixava à mão de quem tivesse coragem de ignorar, um filho de pele escura, nascido de mãe africana, numa terra onde a cor bastava muitas vezes para apagar a liberdade. A criança não sabia nada disto. Brincava numa cidade à beira-mar, filho de um homem livre e de uma mulher livre. Não sabia que, na cabeça do pai, já tinha um preço. Em novembro de 1840, o pai resolveu o problema das dívidas. Vendeu o filho. Luís Gama tinha 9 anos quando foi entregue como mercadoria e embarcado no navio rumo ao sul. Não há registro de que o pai alguma vez o tenha procurado depois. Nenhuma carta, nenhum arrependimento, nenhum gesto. O menino deixou de ser filho e passou a ser carga. A viagem foi, ela própria, um crime sobre outro crime. Posto à venda no Rio de Janeiro, foi recusado por ser baiano, depois da revolta dos malês, criara-se a fama de que os cativos da Bahia eram revoltosos, propensos a fugir, perigosos. Ninguém o queria. Acabou comprado por um alferes, Antônio Pereira Cardoso, negociante de escravizados, que o levou para revender em São Paulo. Do Porto de Santos seguiu a pé, com os outros, serra acima, para ser oferecido em Jundiaí e em Campinas. E de novo ninguém o comprou, o estigma de baiano colava-se-lhe à pele. Sem comprador, ficou na casa do próprio alferes. Lavava roupa, passava a ferro, fazia o serviço doméstico. Depois tornou-se escravo de ganho, costureiro, sapateiro, na Vila de Lorena, a render dinheiro ao senhor com o trabalho das mãos. Durante anos foi isto, um rapaz sem nome próprio aos olhos da lei, a cozer sapatos numa terra estranha, a centenas de léguas da casa onde nascera livre. Não sabia ler. Não sabia escrever. Não tinha como provar a ninguém aquilo que era a pura verdade,
que aquele cativeiro era, do princípio ao fim, ilegal. Faltava-lhe uma única coisa para começar a desfazer tudo. E ela chegaria à porta, em 1847, na forma de um hóspede. Tinha 17 anos e não sabia ler. Pense-se nisto. 17 anos sem uma única letra. Em 1847, um estudante de Direito, Antônio Rodrigues do Prado Júnior, hospeda-se na casa do senhor. Vê o rapaz. Ensina-lhe o alfabeto. Foi só isto. O alfabeto. No ano seguinte, Gama já lia. Já escrevia. Já ensinava os filhos do alferes a ler. O escravo a ensinar os filhos do dono. Pense-se outra vez nisto. E foi então que percebeu a única coisa que faltava perceber, que era livre. Que sempre tinha sido livre. Que a venda fora um crime e o cativeiro uma mentira com 10 anos de idade. Não se sabe ao certo como o provou. Os documentos perderam-se, ou nunca houve documentos. Há quem diga que usou o testemunho do próprio pai. Há quem diga que fugiu e argumentou, perante quem o quisesse ouvir, que sabia ler e escrever, coisa que quase nenhum escravizado sabia, prova viva de que ali havia um erro. O certo é que, em 1848, Luís Gama saiu daquela casa pela porta da frente. Livre. Por sentença, por argumento, por teimosia. Não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha nome de pai que pudesse usar. Tinha o alfabeto. Alistou-se na guarda. Casou com Claudina Fortunata Sampaio. Trabalhou como copista, porque tinha boa caligrafia. E começou a ler tudo o que lhe caía nas mãos. Tudo. Sobretudo uma coisa, as leis. As mesmas leis que o tinham vendido. Ainda não sabia para que iria precisar delas. Mas em poucos anos saberia. Negaram-lhe a matrícula na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Os próprios alunos protestaram contra a presença de um homem negro entre eles. Gama não desistiu. Assistiu às aulas de pé, como ouvinte. Estudou na biblioteca de um professor que o acolheu, Francisco Maria de Sousa Furtado de Mendonça, em cujo gabinete trabalhava como escrivão. E tornou-se Rábula, o nome que se dava a quem sabia direito o suficiente para advogar, mas a quem o sistema recusava o diploma. Sem título, sem toga, sem permissão das elites, começou a fazer aquilo para que parecia ter nascido. A sua arma era uma lei de 1831 que proibira a importação de escravizados, uma lei feita, para inglês ver, nunca cumprida, mas que tornava juridicamente livre qualquer africano trazido depois dela. O estilo Gama era simples e implacável, provar em tribunal que aquele homem, aquela mulher, aquela criança tinham chegado depois de 1831 e que, portanto, nunca tinham sido, perante a lei, escravos de ninguém. Funcionava. E funcionava em escala nenhum outro alcançara. Numa só causa de 1869, conhecida como a Questão Neto, libertou de uma só vez 217 pessoas, num único processo, num único dia de tribunal, num ato que ainda hoje é descrito como a maior ação coletiva de libertação de escravizados de que é notícia em todas as Américas. E não foi caso único. Numa carta autobiográfica, calcularia ter arrancado ao cativeiro, ao longo da vida, mais de 500 pessoas. 500. Uma a uma, processo a processo, nome a nome. Não cobrava aos pobres. Guardava o pouco dinheiro que tinha para o dar a quem lhe batia à porta. Cada alforria era um inimigo a mais. Os senhores odiavam-no. A polícia, onde fora escrivão, despediu-o em 1868 por pressão dos conservadores. Chegou a falar sem contratar quem o matasse. Numa carta ao filho, em 1870, fica claro que vivia ameaçado havia muito. Ele sabia. E continuou. Tinha diabetes. Nos últimos dias já não descia sozinho as escadas do escritório, amparava-se nos amigos. Na manhã de 24 de agosto de 1882 perdeu a fala. Mais de 20 médicos acorreram. Nenhum salvou. Morreu nessa tarde, em São Paulo, aos 51 anos. O que se seguiu foi algo que a cidade nunca vira. Mandou-se preparar um coche fúnebre para levar o caixão até ao cemitério, no outro extremo da cidade. A multidão não deixou. O amigo de todos, como lhe chamavam, teria de ser levado por todos. As lojas fecharam as portas. Atiravam-se flores ao caixão. Homens choravam na rua, como uns covardes, escreveu Raul Pompeia, que registou cada momento. Disputava-se a honra de carregar o esquife, a dado momento, de um lado segurava um senhor de escravos, do outro, altivo, um negro pobre, descalço, esfarrapado. Calcula-se que 3 a 4 mil pessoas seguiram o cortejo, cerca de 1/10 de toda a população da cidade. Já era noite quando chegaram ao Campo Santo da Consolação. Antes de descerem o caixão, alguém gritou que esperassem e fez a multidão jurar,
de mãos estendidas, não deixar morrer a ideia porque aquele homem combatera. Um brado geral respondeu. A abolição da escravatura no Brasil só chegaria 6 anos depois, em 1888. Gama não a viu. Tinha passado a vida a libertar 217 de uma só vez, mais de 500 ao todo, quando a única coisa que queria era que ninguém precisasse de ser libertado. E quando o país finalmente assinou a lei, o nome do homem que mais cedo e mais caro pagara por ela já tinha começado a desaparecer dos livros. Durante mais de um século, o seu nome quase desapareceu. As antologias da poesia brasileira chegaram a ignorá-lo por completo, como se um dos primeiros grandes poetas negros do país nunca tivesse existido. Só nas últimas décadas começou a ser resgatado. Em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil deu-lhe, a título póstumo, o diploma de advogado que em vida lhe foi recusado, 133 anos depois de ele ter ganho centenas de causas sem ele. Em 2018, o seu nome foi inscrito no livro dos Heróis da Pátria. E é hoje, oficialmente, o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Luiz Gama tem agora ruas, escolas e prémios com o seu nome. E há uma ironia que não devíamos deixar passar. No Brasil, onde libertou centenas, é finalmente herói. Mas deste lado do Atlântico, em Portugal, a terra do pai que o vendeu, quase ninguém alguma vez ouviu falar dele. O nome do menino vendido por um fidalgo português é, entre nós, um silêncio quase total. E as centenas de pessoas que ele libertou, essas, não têm nome em lado nenhum. Saíram dos registros do cativeiro e entraram no silêncio. Foram livres por causa dele, viveram, morreram, e ninguém guardou quem eram. Fica a pergunta, quantas vidas inteiras dependeram de um homem a quem o próprio pai vendeu, e a quem o país só agradeceu quando já não havia ninguém para ouvir? E quantos outros, com razão cedo demais, foram apagados antes de o mundo perceber o que tinham feito? Notas de Margem tem mais histórias destas, de gente que mudou tudo e que o tempo quase apagou. Se gostas de saber o que ficou esquecido na margem, fica connosco. Sem barulho. Só as histórias que alguém preferiu que não se contassem.